Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. José de Francisco. David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz, viva, bem-vindos ao Poder Público. Estamos juntos em estúdio para conversar sobre política, como habitualmente. A última semana acabou com o Primeiro-Ministro a dar explicações ao Parlamento sobre os negócios familiares que antecederam a sua entrada no governo. Desde que o caso da imobiliária Spinum Viva veio a público, seguiram-se outros casos e casinhos no Executivo. Pedro Nunes chamou-lhes casas e casinhas, que causaram, obviamente, desconforto, em especial ao Primeiro-Ministro. Desconforto com os seus ministros, perguntam vocês? Não, o desconforto foi com os ataques estranhos de supostos interesses ocultos, dos quais Montenegro falou lateralmente no debate de sexta-feira e dos quais fontes próximas e anónimas do Primeiro-Ministro deram conta no Observador em off. São José, recuando um pouco ao debate da moção de censura, o tal de sexta-feira, Luís Montenegro foi interpelado a revelar os clientes da imobiliária da família e não o fez. O que é que te pareceu tanto a exigência como a resposta do Primeiro-Ministro? Mas eu continuo a achar que Luís Montenegro está a responder tarde e a permitir que a escalada à volta do que começou por ser e continua a ser a exploração da aprovação ou não da lei de solos, que parece que vai ser mesmo aprovada com as alterações negociadas entre o PSD e o PS. E já a semana passada, ele, ao não matar logo no fim de semana a situação, como fez quando foi da sua casa de Espinho, permitiu que suspeições fossem levantadas. E neste momento continua a permitir, porque foi-lhe feita uma pergunta concreta, que é sobre os clientes. E ele, se fosse a sociedade de advogados, estava protegida, aliás, não podia revelar. Como é uma empresa que não é de advocacia, é de consultadoria, segundo o próprio, ele tem que dizer, portanto, ele vai estar a prolongar uma coisa. Eu não sei por acaso se a RGPD não o protege, atendendo a que foram clientes há 5 anos. O que eu tenho ouvido é que não protege. Não fui verificar. Porque há prazos para manter essas informações. Mas politicamente, ele mesmo que avisasse e combinasse com as pessoas que foram clientes, ele politicamente já devia ter esvaziado isto, não é? Eu penso que Luís Montenegro está a permitir, por um lado, que na população se instale o tipo de suspeição que é. Mas então ele não revela porquê. O que é que ele está a esconder? Isto, por um lado, pode levar a essa desconfiança da parte da população. Por outro lado, creio que este caso marca, de facto, um ponto de viragem na governação de Montenegro, não é? A partir de agora, penso eu que ele muito dificilmente vai voltar ou seja, muito dificilmente ele não vai voltar a ser enredado em acusações, especulações. Nós já vimos isto com o António Costa, não é? Há ali uma altura em que, quando a coisa começa, porque agora já não é ele só, agora são vários ministros à volta, alguns que até acho exagerado, se queres que te diga, quer dizer, a Rita Giudice, toda a gente sabe de quem é filha, toda a gente sabe que tem empresas de família ligadas ao imobiliário. Eu não sabia. E ao turismo. Sabia. Não sabes, até a Quinta das Lágrimas é da Não família. sabia, Pronto, mas não bem, sabia. é. Mas não acho relevante. Não sabia. Mas pronto, mas toda a gente sabe isso publicamente e ninguém acredita que é por Rita Alarcão Giudice ser da família que é e terem bens comuns de família, também na área do imobiliário, que é com isso que ela vai fazer tráfico de influências ou enriquecer. Quer dizer, estamos aqui a chegar num nível também de explorar esta situação relacionada com a lei dos solos, que também prejudica a oposição. Penso eu que prejudica, porque começa também a ser demais. Ou seja, eu não quero dizer que a oposição não tem razão
quando quer saber os nomes das empresas, até há uma que já foi tornado público, que é a Soca. Não, dos clientes. Dos clientes. Dos clientes, sim, dos clientes. Das empresas para quem ele... Não, podem ser particulares, não é? Pois Mas pode, são- sim. Podem. Mas há o caso concreto que já foi falado do Sol Sol Verde, Verde, sim. não é? Quem decide a atribuição do jogo e a renovação dos contratos é o governo. Eu não sei se há ou não aqui um conflito de interesses, até porque eu não sei o que é que a empresa de Luís Montenegro prestou serviços à Sol Verde. Portanto, estas coisas têm que ser vistas em concreto. E o escrutínio dos políticos é cada vez mais necessário, cada vez mais premente, porque é a evolução da própria democracia que assim o exige. É bom eles dizerem logo tudo, em vez de andarem a arrastar. Portanto, tu achas que tu defendes o striptease de... Não é um striptease. Porque, por exemplo, tudo o que ele Porque eu disse... senti-me quase, Não, aquele espera, não, debate mas na não, sexta, ó, senti-me Sónia, quase... é que tudo aquilo que o Luís Montenegro disse no Parlamento, ou quase tudo aquilo, não devia ter dito. Por melhor que ele quisesse dar explicações, aquilo é da vida privada dele. Eu achei que era um striptease. Pronto, mas isso- foi ele que o fez. Mas ele fez também para não dizer outras questões, eventualmente. Está bem, se calhar, mas eu também não quero ter essa Não, desconfiança do eventualmente. Primeiro-Ministro. Eventualmente. Eventualmente. Ele é acusado disso, porque Agora, aquilo ele eram não precisava irrelevâncias. ter aberto aquela coisa toda que quer fazer uma adega e que recebeu propriedades de vinho. E, quer dizer, pelo amor de Deus, não quer lá saber disso. Exato. Não quer lá saber disso. Não percam tempo com coisas que não interessam. Agora, num eventual conflito de interesses, é preciso que haja informação. Sendo um primeiro-ministro, é necessário que haja transparência. Não é o ridículo, não é striptease, é dizer as coisas que de facto podem ser relevantes para perceber se há ou não conflito de interesses. Eu gostava só de dizer uma coisa, que em relação... não é bem uma discordância do que disse, em relação ao que disse a São José, mas em relação ao facto disto estar também a envolver outros ministros. Para mim, a questão da lei dos solos e de haver ministro, para mim não tem problema nenhum que haja ministros Também não para mim. com imobiliárias. O caso do ministro Castro Almeida é particular, uma vez que ele estava a legislar, mas é totalmente distinto do caso do secretário de Estado Claro. que se demitiu, Sim, porque ele tem esta empresa desde os anos 90, ainda assim... o próprio Castro Almeida foi imprudente ou não alienar a sua O próprio participação. assumiu que percebeu tarde. Percebeu tarde e, portanto, foi imprudente. Quer dizer, ele disse que fez tal, mas devia ter, ou seja, entretanto já tinha o problema com o secretário de Estado e ele ainda não tinha alienado. Claro que não se aliena de um dia para o outro, mas devia ter percebido isso mais cedo. No caso dos outros ministros, na televisão, logo no dia, ele só percebeu a coisa quando surgiu Certo, o caso certo. do Hernani Dias. Sim, O caso Hernani Dias é substancialmente diferente, porque o Hernani Claro, Dias não tem faz as comparação. empresas Depois. depois. Sim, sim, portanto Isso não faz tem toda a comparação. E diferença. portanto, para mim, a questão da lei dos solos, eu já tinha dito aqui num programa anterior que para mim as explicações do Primeiro-Ministro eram totalmente satisfatórias e eram mais do que satisfatórias no que diz respeito à lei dos solos, porque uma vez mais, toda a gente que tenha um terreno rústico que possa ser reclassificado em urbano pode beneficiar, Claro. não precisa ter empresa, não precisa de rigorosamente nada, portanto Mas o que eu estamos estava- aqui o que no eu estava a domínio dizer do é que ridículo. isto, Eu sei. hoje em dia deve-se separar da lei dos Certo. solos, não é a história da lei dos solos que isso interessa. mesmo, é aí que eu quero chegar. E, portanto, agora, coisa diferente é percebermos se na empresa familiar, digamos assim, de Luís Montenegro, que acaba por ainda lhe pertencer, apesar de por Sim, todas por as entre- questões, pronto, da questão da comunhão de adquiridos e tal, agora é relevante. Perceber o tipo de clientes, o tipo de faturação, quem é que prestou serviços, isso de facto já é um tipo de informação que pode fazer sentido conhecer, e essas questões é que eram válidas, não aqui no que diz respeito à lei dos solos. E portanto, eu para mim só mesmo, e depois faço um comentário breve, mas eu acho que o que é importante aqui é em relação aos governantes e em relação ao país. O que é interessante percebermos, o tipo de país que somos é que, reparem, mas é estranho tantos ministros com imobiliários. Não é estranho, eu quero que me digam pessoas em Portugal que tenham dinheiro, que não tenham interesses imobiliários. Eu não conheço nenhuma. Isso diz muito do país que somos. Nós apostamos o nosso dinheiro Um país que enriqueceu com muitos Investimos patos o nosso dinheiro bravos. em casa. Os patos bravos, entretanto, tentam diversificar para não serem conhecidos como patos bravos e terem investimentos noutros setores, mas somos um país em que as pessoas com dinheiro têm interesses imobiliários. Até Compram porque casas. o dinheiro no banco não rende juros. Bem, mas isso também... Não jogamos na bolsa, porque, bom, avante.
É preciso também mais literacia do que aquela que temos financeira. José, no rescaldo do debate, o Presidente da República mostrou-se feliz pelo sinal de estabilidade que o chumbo da moção transmitiu, mas também disse que há mecanismos para quem quiser mais esclarecimentos, e eu pergunto se te pareceu que ele ficou satisfeito com as respostas. Aparentemente, nem por isso. Em relação à questão da estabilidade, não esteve em momento algum aqui em causa. Aliás, esta deve ter sido a moção de censura com menos suspense da história das moções de censura, porque desde o primeiro momento que os partidos, todos eles, foram muito claros a rejeitar a moção de censura e, aliás, acusando o Chega de estar a fazer uma manobra de diversão com esta moção. Portanto, não houve aqui nenhuma questão em torno da estabilidade. Quanto às explicações do Primeiro-Ministro, Marcelo Rebelo de Sousa dá uma resposta algo enigmática. Diz que a sua opção pessoal tem sido esclarecer o que lhe é perguntado pela comunicação social. Parece estar a dar o exemplo por contraposição ao que fez Luís Montenegro, que esperou uma semana e deu explicações no Parlamento, mantendo o silêncio ao longo dessa semana. E depois disse outra coisa, disse que há mecanismos para quem quiser mais esclarecimentos no Parlamento ou através de outros órgãos. Bom, no Parlamento há a figura das perguntas ao Primeiro-Ministro, que está, aliás, a ser usada neste momento, há a Comissão de Inquérito, e fora do Parlamento há uma investigação do Ministério Público, não estou a ver... A entidade para a transparência fora do Parlamento. Imagino que seja isso que ele é isso que ele está a referir. Acho que ele foi um bocadinho enigmático, mas não pareceu... Deixou ali um campo aberto. A vingança serve-se fria, não é? Exato, não parece estar totalmente satisfeito com as explicações e não fechou o caso, deixou ali um espaço em aberto. Ainda sobre este tema, surgiram, entretanto, notícias a explorar a suposta indignação do governo por estar a ser alvo de ataques concertados desde que tentou implementar a famosa Lei dos Solos. Fontes anónimas fizeram tiro ao alvo às imobiliárias e também há alguma comunicação social que terá assumido uma atitude hostil. David, como é que tu olhaste para isto tudo, ou olhas? É assim, houve fontes próximas do Primeiro-Ministro que transmitiram ao Observador essa ideia de que logo que o Governo começou a tratar das alterações à chamada Lei dos Solos, surgiram ataques estranhos. Ora, para mim é normal que o círculo próximo de Luís Montenegro tente defender o Primeiro-Ministro e o Governo num momento que é político, que é mais conturbado. Mas o que eu acho estranho é de facto este argumento que foi invocado, porque não faz sentido nenhum admitir que interesses imobiliários se levantam contra o Governo, porque a Lei dos Solos tem sido criticada e bastante, precisamente por haver quem considere que possa promover práticas especulativas. E por beneficiar quem tem justamente esses negócios. E com a assunção contrária de que essa lei vai... a teoria é de que vai aumentar a oferta da habitação, logo baixar os preços da habitação, que seria o interesse para haver mais oferta. Está longíssimo de estar aprovado. E sobe o preço dos terrenos. Não? Eu acho que é difícil dizer se haverá maior ou menor especulação, porque isso depende, eu acho que também já disse isso aqui há algum tempo, da zona do país que estivermos a falar, da maior ou menor pressão imobiliária que há nessa zona, depende de uma multiplicidade de fatores e depende desde logo do próprio promotor imobiliário. Como disse o próprio Ministro Castro Almeida, já há algum tempo no Parlamento, ele acredita que ele comprando terrenos mais baratos vai fazer refletir esse preço mais barato na venda. Está bem, mas isso é crendo na bondade do promotor imobiliário, que pode fazê-lo, mas pode também especular e ganhar mais dinheiro vendendo ao preço de mercado. E qual das duas é que será? E qual das duas? Portanto, não sei, teremos que ver. Eu não tenho certezas. Agora, uma coisa é certa, os promotores, eu acho que eles terão sempre a ganhar porque terão mais terrenos para construir e lá está, é o que eu estava a dizer, e vai caber aos próprios refletir ou não esse menor preço, eventual menor preço, porque também nós sabemos que a partir do momento em que há, obviamente que comprando um terreno urbano ele já é caro.
e, portanto, pode haver aqui um menor preço porque alguém que tinha o rural passa ao urbano e mesmo assim não o coloca a preço de mercado. Mas isso depende também da própria pessoa que vai vender, se é uma empresa, se é um particular com necessidade de dinheiro. Há aqui uma multiplicidade de fatores. Mas em vez de vender 10 casas caras, podes vender 20 mais baratas e mesmo assim ganhar dinheiro. E mesmo assim ganhar, ou seja, é Ou muito ganhar relativo. mais dinheiro do que se vendesse as 10. Mas a questão aqui estamos no domínio da especulação. Dependerá do caso, dependerá do caso de quem vende, de quem compra, de quem constrói, de que sítio do país. Ou seja, há aqui uma multiplicidade de fatores. Eu acho que, sobretudo, este é um argumento absurdo, porque não há aqui nenhum levantamento de interesses imobiliários contra o governo, porque tendencialmente eles têm mais a ganhar do que a perder. Pronto, esta é a minha opinião. Sobre um pormenor dessa notícia, que era a questão da RTP, que terá noticiado algumas das situações de ministros que têm imobiliárias. Acho que não era bem um pormenor, porque havia ali uma longa parte dedicada à hostilidade da RTP. A hostilidade da RTP, pois, havia depois todas essas questões do ar, pronto, tudo bem, mas eu nem queria tanto por aí. Eu acho que, para mim, é ridículo considerar que houve ordens de cima na RTP para penalizar o governo por ter decidido retirar, e esta é a medida principal, publicidade à estação pública, o que vai impactar, obviamente, no volume de receitas da estação e logo num orçamento menor. É essa a expectativa. Eu acho isso ridículo, claro, podem-me dizer, não, mas isto estou a ser naif, porque os jornalistas têm interesses. Epá, tudo bem. Eu acho que temos que, neste caso, ouvir o que diz Marcelo e pensar que isto é o escrutínio a funcionar. E quando o escrutínio funciona, também é bom porque ajuda a democracia a funcionar melhor. E quando a resposta é a tese da cabala, Cabala. não é um Sim, sinal é um sinal de alguma falta de resposta às coisas. Não é? Lá vem a Curiosamente, teoria da cabala. é muito usado ao longo dos anos. Sim. E é interessante notar que esta notícia não há fontes em off ministeriais, aparentemente, são fontes do círculo próximo do Primeiro-Ministro. Portanto, até isso me deixa aqui... Não tenho dúvidas quanto ao texto, mas deixa-me dúvidas de quem é que tentou passar esta ideia, porque eu acho que a ideia, de facto, é absurda. Não faz sentido. Vamos mudar agora de assunto, mas voltar a um tema que se tem tornado recorrente, que é o longo caminho até às presidenciais que teimam a não sair da nossa agenda. Por estes dias, António Vitorino participou no Congresso da SEDES Jovens, assim como outros presidenciáveis, Marcos Mendes, Mariana Leitão, António José Seguro e Gouveia Melo, estiveram todos lá. São José, acreditas que ao marcar presença neste congresso, António Vitorino mostrou que está mais perto de ser candidato e deu outros sinais recentemente? Achas que deu outros sinais de que isso possa acontecer? Eu acho que a participação neste congresso é a assunção de que é já protocandidato e que vai ser candidato. A forma como ele falou, dizer que em breve soará, é evidente que é uma forma de dizer que em breve vai apresentar ou anunciar que é candidato. Até porque eu penso que neste momento Vitorino não tem espaço para recuar. Estas eleições presidenciais estão bastante complexas, vão ser bastante complexas, porque assim como Seguro não tem espaço para recuar, penso eu, Vitorino também não tem, pelo menos Vamos por ter agora. 2 candidatos naquela Vamos, área. mas eu já digo isso há algumas semanas, que corríamos o risco de haver 2 candidatos do PS. E Vitorino, neste momento, depois da expectativa que se criou dentro do próprio PS, com Carlos César a convocar uma Comissão Nacional Especial para anunciar uma candidatura que depois era só para anunciar um perfil e que depois nem perfil anunciou, não é? Pronto. Com o coitado do Pedro Nuno Santos, que eu já tenho pena do Pedro Nuno Santos cada vez que lhe perguntam quem é que o PS vai apoiar, não é? Ele também fez por isso, não é? Claro, está bem, ele fez, claro, mas tenho pena, ele é que se atrapalhou com o assunto, não é? Como no Orçamento de Estado, ele começou por dizer não irrevogável e depois acabou a abster-se, não é? Pronto. Mas eu penso que vamos ter uma candidatura de António Vitorino, penso que vamos ter uma candidatura de António José Seguro e depois quem viver verá. Ou seja, quando chegarmos perto das eleições, veremos se algum dos dois desiste em benefício do outro. Ou se vamos a uma segunda volta direta. Mesmo assim poderá haver uma segunda volta, não é?
Mas vamos a uma segunda volta sem que nenhum candidato socialista passe, porque se dividiram em dois. Ou então que um deles consiga uma dinamização da sociedade e que seja ele a passar à segunda volta. Isto hoje em dia não se pode garantir. Tendencialmente favorece uma candidatura como a de Marcos Mendes a ver duas candidaturas da área socialista. Claro. Pois ainda mais, se meterem pelo meio o Sampaio da Nova, como aí alguns movimentos de esquerda estão a querer, quer dizer, não é? Portanto, daqui a bocado é uma roleta russa. Mas eu considero que o Vitorino vai apresentar a candidatura e acho que é positivo que apresente. Volto a dizê-lo, já o disse aqui há várias semanas, pela qualidade política de António Vitorino. Vai melhorar a campanha eleitoral. Suzete, tu concordas e achas que este evento em que estiveram os vários presidenciáveis foi o lançamento da campanha? A campanha começou ali, no fundo? Sim, a pré-campanha das presidenciais está lançada. Não tendo anunciado a candidatura e aparentemente Gouveia e Melo não parece ter a intenção de o fazer tão depressa, o texto que ele escreve na semana passada no Semanário Expresso é um manifesto de candidatura ao qual Marcos Mendes depois responde na iniciativa da SEDES com graça, dando as boas-vindas a Gouveia e Melo à corrida presidencial. Portanto, entramos em clima de pré-campanha, já se vão percebendo, aliás, as traves mestras do que vai ser o discurso para a frente, sem nenhuma surpresa. Gouveia e Melo veio afirmar-se como candidato independente, distante dos partidos e o perigo de haver um Presidente da República que esteja dependente. O perigo que corremos nos últimos... Exato. Desde sempre. 40 anos. Desde sempre. De haver candidatos ligados com aos... o Ramalhiano. Sim, eu já falo disso, sim. Mas ele também criou um partido a partir de Belém, portanto ele próprio perdeu ali a determinada altura a sua independência, não é? Sim, isto claramente vai ser um todos contra um, não é? Que é o Gouveia e Melo a fazer este discurso e todos os outros a chamá-lo para o campo político, que é onde está necessariamente um candidato presidencial. Já começou também ali uma questão que acho que se vai levantar inevitavelmente, que é a questão dos poderes presidenciais, com esta novidade de Gouveia e Melo dizer que o não cumprimento de compromissos do governo é motivo para uma dissolução, a coisa que parece estar ali... Isso esteve no foco das intervenções dos restantes, não é? Sim, foi depois bastante criticado pelos outros candidatos. Portanto, já percebemos para onde é que isto há de ir muito por aqui e, sobretudo, vai ser muito um todos contra um, que também acho que vai contar com António Vitorino, que acho que perdeu um bocadinho o timing para dizer que não, se queria dizer que então não. Então eram todos contra um e Vitorino contra Seguro. Criou uma tamanha expectativa no PS que agora terá alguns problemas se a resposta dele for não. Como a Suzete disse há bocadinho, dias antes de ter participado no Congresso da SEDES, Gouveia e Melo escreveu um artigo de opinião na revista do Expresso, que foi uma espécie de carta de apresentação aos portugueses. Eu, particularmente, considerei interessante e revelador o facto de ele ter optado por escrever o artigo em vez de dar uma entrevista, mas o que eu queria saber era como é que tu leste a prosa do ex-almirante. Eu li bem, porque é fácil de ler, aquilo a dada altura parece uma listagem de coisas que, no fundo... Por ponto. Sim, portanto... Quase. É fácil de ler, embora tenha partes que são pouco interessantes, mas tem uma outra parte que é mais substancial, que para mim serve para assinalar aquela que é um bocadinho o que estava a dizer também a Suzete. Eu acho que assinala a pedra de toque da futura campanha de Gouveia e Melo. Portanto, o militar faz questão de se mostrar acima dos partidos. Acho até que revela um posicionamento mais antipartidos do que suprapartidário. Porque ele considera, e passo a citar, que nenhum presidente pode ser verdadeiramente de todos se estiver aliado a uma facção política, pois não terá a independência necessária para representar o interesse coletivo. Mas ele acrescenta que transformar a presidência num apêndice dos interesses partidários é uma ameaça
à capacidade da democracia liberal de manter um sistema de equilíbrio funcional. Portanto, ele remete depois para os pesos e contrapesos, os checks and balances, bem. Ele não cita Montesquieu, a dada altura se cita já não sei que autor, aqui não cita Montesquieu, mas podia ter citado. Ora, ele cita Karl Popper, não é? Para outra Popper. questão, mas aqui não cita Montesquieu. Pronto, podia ter feito. Não sei, aqui o ChatGPT podia ter dado essa ajuda. Ora, eu acho que Gouveia Melo está a passar um atestado de não independência a todos os ex-presidentes, à exceção de Ramalhianes, embora lá está, Ramalhianes ele próprio criou um partido a partir de Belém, portanto ele próprio não seria independente e na altura percebeu-se que havia ali vontades e estratégia que iam muito além daquilo que era o simples exercício da função presidencial. Ainda assim, eu acho que ele está a assumir-se como o único candidato, entre aqueles que têm possibilidades de vencer, obviamente, que nunca foi infectado pelo vírus partidário e o único que está vacinado contra estes meandros da política. E, portanto, eu acho que ele, mais do que se apresentar como um candidato presidencial, está a apresentar-se como um candidato providencial. E eu digo isto porque... E providencial num sentido que será o único que vai mudar o regime, porque eu acho que aquilo que ele se propõe fazer é mudar o regime, e não é só quando faz esta interpretação, para mim, levado ao extremo de que o não cumprimento de promessas, de quais? De todas, de uma parte, das mais significativas, das bandeiras essenciais, pode levar a uma dissolução. Eu acho que ele com isso o que está a fazer, e ele próprio que assume que ele quer ser um contrapoder. Ora, o contrapoder deveríamos ser nós, os jornalistas, ele devia ser aqui um gestor de equilíbrios, não é? Julgo eu, é a minha interpretação. E, portanto, eu acho que ele assume aqui uma vontade, ele é o candidato providencial na medida em que assume a vontade de mudar um bocado o regime e passar a um regime presidencialista em que ele vai ser um presidente intervencionista. Eu, pelo menos, foi isso que li no artigo dele. Se conseguirá ou não depois, uma vez eleito, não sabemos, mas estas são as intenções dele. Por outro lado, porque é que ele não deu a entrevista? Precisamente para evitar perguntas como aquela de cortar no Estado Social para investir mais na despesa, coisa que ele na defesa. Na defesa, coisa que ele não refere em todo o artigo, passado cerca... E agora tentou corrigir o tiro na iniciativa da SEDES, exatamente. tentou corrigir isso. Tenta corrigir o tiro, dando ali, mas não é por 0,5% de diferença que vamos perder o Estado Social. Bom, andou ali a tentar. Ora, eu acho que com isto tentei pelo menos ir um bocadinho a todo lado, mas acho que em certa medida, pelo menos para quem é adepto do regime semipresidencialista que nós temos, eu acho que é algo preocupante a forma como ele encara os poderes presidenciais. Eu posso dizer só uma coisa sobre o texto do Gouveia Melo. Eu sei que sou loura e as louras são burras, diz a tradição. E aqui, sei também, aqui não há preconceitos desses. E sei também que não fiz a tropa. Mas fiquei sem perceber o pensamento político de Gouveia Melo, porque do ponto de vista político e ideológico, aquele texto está recheado de meras banalidades. Ele diz que é de... É uma listagem. Diz que está ali entre a esquerda e a direita, não é? Mas todos aqueles pontos que ele enuncia, aquilo ideologicamente não se posiciona nem num lado nem no outro, aquilo são generalidades. Tirando essa maionese de pontos, de princípios, há uma conclusão que eu tiro daquele texto, e o David acaba de explicar. O Gouveia Melo, Henrique Gouveia Melo, com aquele texto mostra um perfil profundamente antidemocrático, porque é antipartidos. E não há democracia sem partidos. Mas nenhum presidente da República português, no exercício do mandato presidencial, poupou os seus partidos de origem, ou andou com eles ao colo. Portanto, era melhor o ex-almirante ou almirante na reserva ir estudar um pouco a história portuguesa ou a história dos presidentes da República em Portugal. Até a Constituição, não é? Sim, para já não falar nisso, não é? Presumo que ele já tenha começado a ler. Passamos ao público e notórias. Estão prontos, São José? Estás pronta? Sim, eu estou. Avanço. Eu quero dar os parabéns a Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, que voltou ontem ao Parlamento para para ser ouvido pelos deputados na primeira comissão
sobre a segurança e o aumento da criminalidade. E foi muito interessante porque ele explicou que o que está a aumentar, a criminalidade que está a aumentar, e o aumento da criminalidade deve-se ao aumento exponencial do cibercrime, por um lado, e depois volta a dizer duas coisas que não são, que ele já disse, mas que é muito importante que seja feita esta pedagogia, e cito nomeadamente que não se pode relacionar diretamente a criminalidade com os imigrantes. Explicou que um imigrante é um estrangeiro, mas que um estrangeiro não é necessariamente um imigrante. Ou seja, citação, as cadeias portuguesas têm muita gente estrangeira presa que não é imigrante. E isto é muito importante, para além de uma outra frase que ele diz, não é? Uma outra passagem que se refere ao aumento de homicídios e o aumento de violência doméstica. E ele tem uma frase que é muito importante, que é: isto é a vergonha nacional, estes crimes são cometidos, na maioria das vezes, por cidadãos nacionais. Portanto, ele fez mais um grande momento de pedagogia aos políticos sobre como não se deve misturar alhos com bugalhos. Suzete. É um anti-moedas. É um antivários. Eu queria citar uma notícia que publicamos hoje, dizendo que Lisboa tem 54 novos hotéis na calha, a juntar aos 334 extraordinário. Já existentes. No Porto são 122, um aumento de 64,2% face aos existentes, e no total estamos a falar de 176 novas unidades hoteleiras. Parecem-me números muito impressionantes. Aliás, com uma generalidade dos números sobre a atividade turística costumam ser, desde há alguns anos para cá, em relação às duas cidades, e acho que também, o que também é bastante impressionante é que não haja dados e não haja um estudo sério sobre a capacidade de carga turística das duas cidades, que desconfio que seriamente que esteja a ser ultrapassada. Só faltas tu, David. Vou ser rápido. É que depois dos problemas técnicos que na semana passada impediram a participação de Portugal numa reunião convocada pelo presidente francês, aqui a propósito de questões geopolíticas internacionais, o primeiro-ministro, que já esta semana não foi a Kiev por ocasião dos 3 anos da invasão russa, ele também não conseguiu intervir numa videochamada a propósito desta conferência de apoio à Ucrânia, também por problemas técnicos. Ora, eu aqui não sei o que é pior para Portugal, se a ausência de Luís Montenegro num evento com tamanho valor simbólico, se o risco de Portugal ficar conhecido como o tio mais velho que nunca consegue participar nas videochamadas de família porque a internet está estragada. Tio mais velho. Obrigado aos três e a quem ficou connosco até agora. Voltamos na próxima quinta-feira, que é o dia a seguir à festa do nosso 35º aniversário. Nós vamos ter uma grande conferência sobre a língua. O tema do nosso aniversário é justamente esse. E vamos ter uma edição especial conduzida pelo humorista Gregório do Vivier, que este ano é o nosso diretor por um dia. Saiba tudo em público.pt e até quinta-feira. Até para a semana. Até para a semana. Até quinta. O público fica no ouvido.